Abra sua Bíblia em João, livro de João, no capítulo 13. João capítulo 13. João capítulo 13. Livro de João capítulo 13. Vamos ler alguns versículos. Vamos estar falando sobre esse texto. Diz assim o versículo 1: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus e que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando sua toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lava-me o pé a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavando não necessita de lavar senão os pés, pois nos mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia que ele, quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou Senhor e mestre, vos lavei os pés. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Versículo 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificar em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinham dito aos judeus: para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vos amardes uns aos outros. Disse Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Amém
Amém, gente? Queridos, eu estava meditando na palavra e pensando nos dias de hoje. Como as pessoas estão confundindo o chamado, a posição, aquilo que Deus tem para ela. Nós vivemos num dia onde as pessoas lutam, brigam, discutem, matam-se uns aos outros para ter posto, ter galardão, ter local, ser visto, ter os melhores lugares na sinagoga, como Jesus disse. E isso não está longe da igreja, está bem perto da igreja. Tem coisas que acontecem que nós ficamos apavorados. Por quê? As pessoas passam sobre todos os princípios, normas, aquilo que a palavra fala e que ensina, porque quer ter título. E nós vemos aqui um grande exemplo de Jesus. O que Jesus fez aqui? O que Jesus está falando aqui nesse dia? No dia que ele está servindo a última Páscoa, a última ceia para os discípulos. Ele começou a falar sobre o lugar desses homens, falar sobre o local que eles deveriam estar. E ele começou ensinando, mostrando o que o homem precisa entender. E ele querendo ali passar essa notícia, essa mensagem, dizendo: eu vim a este mundo para servir. Eu não vim para este mundo para ter galardão. Eu não vim para este mundo para ter lugares melhores. Eu vim aqui para pagar o preço. Eu vim aqui para cumprir a minha missão. Jesus não pensou nisso. Ele pensou sempre em fazer a vontade do Pai. Diga: Jesus sempre pensou em fazer a vontade do Pai. Quantas vezes nós esquecemos qual é a nossa função, qual é a nossa missão? O que é que nós estamos fazendo aqui? A igreja tem se tornado um cabide de pessoas que não conseguiram ser nada e conseguem ser alguma coisa na igreja, mas pensam que são e não sabem que não são. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Tudo na vida tem tempo, e o tempo de Deus é o tempo certo. Amém? Observe bem, quando Davi foi ungido, ele tinha cerca de 16, 17 anos. Ele ficou 16 anos sendo testado por Saul. 16 anos Deus permitiu Saul pegar no pé de Davi. Sabe o que Deus estava fazendo com Davi? Preparando Davi para ser pastor, preparando Davi para ser rei, preparando Davi para ser sacerdote. E você observa que Davi, em hipótese nenhuma, tocou na autoridade de Saul, mesmo sabendo que Saul já estava com muitos problemas. Davi, ele não estava preocupado com o posto, ele estava preocupado com resposta. Vou repetir: Davi não estava preocupado com o posto de ser rei, ele estava preocupado com a resposta que ele tinha que dar àquele que ungiu o rei. É diferente. As pessoas hoje, elas não querem responder, elas querem ser a resposta. E nós temos que pensar nisso. Isso tem feito muito mal. Por quê? Porque a igreja tem sofrido esses retalhamentos, essas coisas que não têm princípio. E o que acontece? Assim como nós vemos as crianças aprendendo que os movimentos se tornam legais, não tem problema, movimento A, movimento B, tudo é normal. A igreja vai começando a ver assim também. E aí está o perigo do erro. E Jesus, ele está aqui ensinando sobre isso. Aprenda o que você tem que fazer. Jesus está falando isso. Aprenda o que você tem que fazer. Ele disse: eu preciso fazer o que eu vim fazer. E se eu fizer isso, eu já estou com galardão. Por quê? Eu cumpri a vontade de Deus. Eu estou pregando aqui, preguei na quarta-feira, falei sobre isso. A pessoa quer ser, aliás, quer ter antes de ser. Nós precisamos ser para ter. Diga: eu preciso ser para ter. Eu preciso ser um homem de Deus para ter o ministério. As pessoas querem ter o ministério para ser. Sabe quando vai ser? Nunca, porque quebra a etapa e começa a mandar ao invés de obedecer. E Jesus está ensinando isso. E é isso que é o nosso desafio. O nosso desafio é aprender com aquele que é humilde de coração. Jesus disse: eu sou humilde de coração. Amém? Então ele ensina algumas coisas. E nessa última ceia ele está dizendo o seguinte: é que nós devemos, primeira coisa, aprender a servir. Diga: aprender a servir.
E quem serve, meu querido, não aparece muito não. É verdade ou não é verdade? Normalmente as pessoas que servem, elas não aparecem. Eu tive uma experiência muito interessante com Deus. E naquela experiência Deus disse assim comigo: fale comigo 7 apóstolos. Rápido. Eu não lembrei 7 apóstolos. Você lembra 7 apóstolos agora, rapidinho? Não. Você vai lembrar de Pedro, Tiago, você vai lembrar de Paulo, você vai lembrar desses mais tradicionais, Timóteo, que é apóstolo de Paulo, não é nem apóstolo, era de Paulo. Ele disse: e os outros? Quais são os outros? Você sabe? Você lembra? Não. Sabe por quê? Eles são os que fizeram Pedro, Tiago, esses homens serem alguém. Eles serviam, eles faziam estrutura. E sabe o que Deus falou comigo? Serão maior no reino de Deus, porque não ganharam honra aqui na terra. Poucas vezes se fala nesses homens. Sim ou não? Você já viu pregar sobre Tomé? Só eu, né? Uma vez só. E preguei que ele era um problemazinho, né? Mas depois consertou. Depois Tomé fazia o quê? Tomé era servo. Tomé servia aqueles que iam. Tomé respondia aquilo que era o chamado dele. Então o que a igreja precisa entender, querido? Não dá para todo mundo ser uma coisa só. Nós temos que ser o que é o propósito de Deus. Então Jesus está ensinando para os discípulos. Ele está dizendo: querido, vocês não são iguais. Há algumas coisas diferentes, mas é isso que faz a grande diferença no reino de Deus. Aprenda a ser antes de ter. Aprenda a ser alguém para receber a minha glória. Aprenda isso. Você vê que no final Jesus disse assim: é nisso que eu sou glorificado. Então Jesus teve, mas ele foi antes. Ele aprendeu a ser para depois ter. Nós temos que primeiro ter o quê? Primeiro ser servo, diga servo. Outra coisa que ele nos ensina é perdoar, diga perdoar. A pessoa que não perdoa, querido, ela está sempre com problema. Por quê? Porque ela está sempre enredada com aquela pessoa que ela não consegue perdoar. Querido, nós temos que vencer isso. Eu vejo que isso é muito forte nesses dias. A mágoa. Eu estou magoado. Eu estou ferido, eu estou sentido. Por que você não fica com essa sensibilidade para se alegrar? Por que você não pede a Deus essa sensibilidade que muitas vezes você tem de se magoar para se alegrar? E Jesus está ensinando isso. Ele está dizendo o seguinte: antes de ser ferido, saiba que você precisa ser um perdoador. Jesus sabia que Pedro ia fazer o que fez? Negar? Sim. Mas ele diz: Pedro, eu estou te lavando, sabe por quê? Porque eu já te perdoei. É isso que Jesus está falando. Jesus perdoou Judas, também perdoou, mas Judas não quis. Mas Jesus perdoou Judas. Jesus não tem problema. Jesus não ficou com nenhuma mágoa de Judas. Talvez nós ficaríamos, né? Porque o camarada vendeu a gente. E quantos nos vendem? Isso é normal. As pessoas nos vendem, nos usam muitas vezes para nos vender, para se promover. Não se preocupe com isso. Nós temos que perdoar. A habilidade que Jesus falou aqui, perdão. E ele está dizendo, quando ele lava os pés, ele está dizendo: eu te perdoo, eu te entendo, eu quero te servir mesmo assim, eu quero estar com você mesmo assim. E você vê que quando Jesus chega para lavar os pés de Pedro, Pedro diz: não, pelo amor de Deus, meu pé não. Por quê? Pedro ainda tinha dificuldade com perdão. Pedro ainda tinha dificuldade com o caráter dele. Ainda havia a chance que aconteceu. O que Pedro faz? Nega. Tudo aquilo que nós temos dificuldade é aquilo que nós temos problema. Você já viu os seus medos? É aquilo que você tem dificuldade. E normalmente nós condenamos o que nós somos. Nós vemos o defeito que temos. O espelho nosso é o que nós vemos. O que eu vejo? É o que eu tenho. Jesus não viu prostituta, Jesus não viu pecador. Sabe por que ele não tinha prostituição, ele não tinha pecado? Ele não viu nada disso. Ele viu o milagre, ele viu a bênção dele. Querido, enquanto você está vendo problema que você tem, é que você ainda tem. E Jesus está ensinando isso: perdoa. Começa a liberar. Ao invés de ver problema, perdoa o teu irmão. Perdoa, querido. A igreja é muito vingativa, é muito julgadora. Muitas vezes julgamos muito, temos muito senso de julgamento. Precisamos perdoar. Diga perdoar.
Foi isso que Jesus está nos ensinando aqui: perdoar, liberar as pessoas. A gente diz assim: se depender de mim, vai embora, vai ficar tranquilo. Eu não tenho nada para prender ninguém. Nós temos que perdoar. Diga perdoar. Diga servir. Perdoar. Outra coisa que Jesus está falando aqui, está ensinando: no reino de Deus tem que ter fé. A pessoa que não tem fé não consegue servir a Deus. Sabe por quê, querido? Nós vivemos por fé, não pela aparência nem pelas obras. Nós vivemos por fé. Por quê? Nós temos um Deus sobrenatural. Nós não temos um Deus palpável. Nós não temos um ídolo. Nós não vivemos isso. Nós vivemos o Deus que vive e reina. Mas é um Deus que é espírito. Se eu não tiver fé, como é que eu vou fazer? Não tem como. Diga fé. E o que é fé, querido? Fé é desestabilização do homem normal. O homem de fé, ele se sente desestabelecido. Por quê? Porque a fé é algo sobrenatural, não é normal. É anormal. E todas as vezes que Deus começa a usar a sua vida, começa a levar você a lugares diferentes, você começa a se sentir o quê? Perdido. É um sentimento. Por quê? Porque Deus passa a ser o seu controle, não você. Deus que controla. Quando estou entendendo, diga amém. E muitas vezes nós sentimos isso. Eu me lembro quando Deus começou a trabalhar isso na minha vida, eu comecei a me sentir totalmente perdido. Mas eu comecei a entender: Deus está tomando o controle. Pense nisso. Quem sente muito isso é o motorista, né? Motorista, quando está dirigindo, bota um outro dirigir, qualquer coisa ele acorda. Por quê? Porque ele não está mais dirigindo, é o outro. Deus sabe o que precisa para a sua vida. Ele tem o rumo certo. Diga: Deus tem o rumo certo para a minha vida. Então Jesus está dizendo para eles: ó, vocês precisam ter fé. Sem fé não tem como, não existe. Por que eu posso ver vocês aqui hoje? Porque eu tive fé. Eu estava falando isso ontem, ensinando lá para o jovem. Se nós não tivéssemos crido, nós não teríamos visto vocês. Mas é uma loucura. Você está muito bem num lugar e recebe o telefonema e diz: eu tenho um desafio. Em 60 dias você muda de estado, de cultura, de tudo. Você sai de uma casa própria, vai morar num lugar alugado, no colchão no chão. Só quem tem fé faz isso. Quem não tem, não faz. Sabe por que a gente faz? Porque nós temos fé em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então Jesus está dizendo: ó, se vocês não tiverem fé, não funciona. Precisa ter fé. Querido, fé é crer naquilo que você ainda não viu, mas sente, pode ver pelo Espírito e fazer concretizar aquilo no natural, porque é algo sobrenatural. Amém, gente? Tem que ter fé. Temos que largar de ser pessoa, de sermos pessoas normais. Outra coisa impressionante: esperança. Diga esperança. Sem esperança não tem como, porque a esperança gera o quê? Paciência, gera permanência. Querido, quantas vezes nós somos pessoas que perdemos a esperança com qualquer coisa? Não, essa pessoa não quer, não, eu não vou mais lutar por isso, não. Olha só, quantas coisas você começou e não acabou. Por quê? Não teve esperança, não confiou, não continuou. Jesus está dizendo: vocês precisam ter esperança daquilo que meu Pai prometeu, daquilo que eu falei, vai acontecer. O que Deus falou, querido, vai acontecer. O que aconteceu com Isaac? Nós lemos aqui agora há pouco, aqui na hora da oferta. Isaac estava perdendo a esperança. Não vai dar, não. Lavoura aqui não funciona. Ele estava perdendo a esperança. A fé já tinha ido, porque ele já não tinha crido, não estava crendo mais. O que Deus faz? Isaac, continue. Deus está falando para você: fulano, continue, fica firme, não desista não, fique firme. Diga para duas pessoas: fica firme, meu irmão, fique firme, não perca a sua esperança. Renova a esperança hoje em Deus, porque Ele é Senhor da vida. Amém? Outra coisa importante que Jesus está ensinando aí: unidade. Diga unidade. E aí tem uma palavra errada dentro da igreja: união. A igreja não tem união. A palavra união é para pessoas, é a comunidade. A igreja não tem união, porque não há mais de uma igreja. Só há união quando há mais de uma coisa.
A igreja é uma só. Eu canso de ouvir, a união das igrejas está amarrado em nome de Jesus. Igreja não tem união, igreja tem unidade. Tem mais de uma igreja na terra? Eu não faço parte de uma, eu faço da única. Quando estão entendendo, diga amém. Diga unidade. E como que eu posso ter unidade? Se eu for o único, não tem jeito. Porque à medida que você começa a fazer união com alguém, você vai ter problema, você vai ficar no problema dele. Você sabe onde que nós temos unidade? Em Deus. Nós não temos unidade na pessoa sim, união. Nós podemos ter união com o outro, comunhão, mas unidade só em Deus. O único que nos une é o Espírito Santo, é Deus, não há outra forma. Sabe como você tem unidade na igreja? Rompendo o natural para o sobrenatural. No sobrenatural nós somos únicos. Entenda isso. É preciso, por quê? Porque se você depender do seu marido, se a mulher depender do marido da mulher, muitas vezes o negócio complica. Por quê? Porque não há unidade. A unidade só em cima, embaixo não tem. Tem união. União é complicado às vezes. O que nós temos que fazer? Não se preocupe com o do lado. Faça o seu. Se ele for, você se encontra na unidade junto em Deus. Somente em Jesus há unidade, não tem jeito. Amém, queridos? Então muitas vezes as pessoas ficam presas. Eu conheço pessoas que dizem, não, bispo, quando o meu marido for, aí eu vou para o céu. Até então eu vou para o inferno junto, não tem problema. Não é verdade? É isso. A realidade é essa. Querido, se você for esperar, você está lá, problema muito sério. Você não tem que esperar por ninguém. Você tem que ir. Você tem que ir agora. É hoje. Meu irmão, se você ver minha família é uma bênção. Mas está todo mundo esperando Deus falar. Deus já cansou de falar, já babou, já fez tudo. E eles estão orando para Deus mandar. Está lá, todo mundo lá. E eu estou aqui. 2.100 quilômetros de distância deles. Ligam para mim, quando você vai vir aqui? Eu digo, por que você não vem? É a mesma distância. É a mesma distância. Por quê, queridos? Porque ainda fica ali dependendo disso, dependendo daquilo. Nós somos muito presos em coisas pequenas. Jesus está falando com esses homens. Vocês têm que ser desprendidos. Pessoas que realmente têm uma vida de prioridade em Deus. Quantos podem dizer amém? É quando se você estudar essa mensagem, você vai observar o seguinte. Eu vou parar daqui a pouquinho. Quando Jesus falou que um deles iam trair, imagina que clima ficou aquilo, né? Tem 12 pessoas na mesa, sentado à mesa, e Jesus, 13. Ali estavam os 12. E Jesus disse, um de vocês vai me trair. O clima, né? Ficou maravilhoso. Ele não disse quem era. Agora, olha o caráter desses homens que estavam com Jesus, exceto o traidor. Senhor, sou eu que te hei de trair? Todo mundo devia ter uma dúvidazinha com Judas. Judas saiu, foi passear. Judas tinha uns problemazinhos. Judas errava na conta da contabilidade lá. Pedro ficava em problema. Aí Deus diz, Pedro, para com isso, Pedro. Cuida da minha ovelha. Deixa de conversa. Você vê lá em Apocalipse, está aí lá. Observe bem. Ninguém disse, é o Judas. É o Judas. Não. Não havia julgamento. Uma coisa que Jesus dá lição aí, e os discípulos dão lição. Ninguém julgou ninguém. Sou eu que hei de trair-te? O que quer dizer? Para de olhar para a vida dos outros. Você não vai salvar ninguém, querido. Você não vai mudar a história de ninguém. Mude a sua. Jesus disse, alguém vai me trair. O que Jesus fez ali? Provou todos eles. Se você achar um dizendo que era Judas, me fala depois, porque na minha Bíblia não tem. Não tem. Sou eu, Senhor, que te hei de trair? Ninguém olhou para a vida de ninguém, olhou para si próprio. Querido, nós temos que aprender a dar conta de nós. Se nós aprendermos a sermos pessoas únicas, individuais em Cristo, nós teremos unidade. Seremos uma igreja vitoriosa. Por quê? Para com esse negócio de coisinha. Não, será que pode isso lá? Isso aí? Querido, para com isso. Eles conviviam bem com Judas. Porque Judas não era problema deles. Era problema de quem? De Deus. Sempre teremos Judas. Sempre teremos traidores. Isso não é problema meu, é problema do traidor e Deus. A Bíblia diz que eu não tenho que fazer separação. Quem faz separação do joio, quem é? Os anjos. A Bíblia diz que é os anjos. Sabe por quê? Porque quando nós arrancamos o joio,
na nossa maneira de fazer, nós arrancamos o trigo junto. Toda vez que sai um joio, sai algum trigo murcha. Sabe por quê? Porque arranca, desestabiliza algumas pessoas. Tem muita gente que não está acostumado com esse tipo de coisa. Sempre acontece isso. E nós temos experiência nisso, e a Bíblia diz, então Jesus estava ensinando, dando uma lição de ensinamento aqui. E ele estava diante de quê? Da ceia. Querido, o que é ceia? O que é isso que nós vamos fazer agora? Tem gente que pensa que isso é alimento, que isso é o alimento, que se não for na igreja tomar ceia, querido, se você não for para a igreja tomar ceia, você não precisa nem vir mais na igreja, porque você já não está vindo mesmo. Ceia significa o quê? Comunhão no partir do pão, mas isso é individual. Participar da ceia é coisa da pessoa, isso não é meu. Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Isso é coisa pessoal. Ah, o irmão ali falou isso, brigou, discutiu e está tomando a ceia. Isso não é problema seu. Sabe qual é o seu problema? É você. Cuide de você. Diga, eu vou cuidar, bispo, da minha vida, e vou deixar a vida do outro. Imagine esse discípulo, que exemplo. Ninguém disse nada. Sou eu, Senhor, que hei de trair? Aprenda com isso. Vamos aprender com os discípulos. Vamos parar com esse negócio de julgar os outros. Tem gente que fica pensando, mas isso. E quantas conversas que saem que desagradam a Deus. E pior, que às vezes as conversas saem no lugar que não deveria sair. Não deve fazer, querido, é pecado. Não julgue nem Judas, deixa o Judas por conta de Jesus, ele sabe a hora certa. Fica tranquilo que Jesus sabe quem é Judas, quem não é Judas. Deus sabe quem vai negar, quem não vai negar. Fica tranquilo, querido. Quem que faz isso? O Espírito Santo. A obra de fazer o discernimento na igreja é o Espírito Santo. É claro que se houver alguma coisa que condene a igreja, Deus revela, sem problema. Não se preocupe não. Ninguém disse, é Judas. Senhor, sou eu que te hei de trair? Olha que pergunta, isso aí é forte. Quantos entendem? Então, querido, esse momento é um momento importante. É um momento de reflexão. É um momento de pararmos e dizer, Senhor, eu quero tomar posição nessas palavras, nesse ensinamento que nos traz aqui. Primeira coisa, eu preciso aprender a servir. Diga, eu preciso aprender a servir. Querido, esquece o posto, Deus vai te exaltar, preste atenção, meu irmão. Eu nunca pedi para ser nada. Deus sempre me trouxe. Aliás, todas as vezes que me chamavam para ser alguma coisa, eu ficava em desespero, porque eu nunca me achei nada. Nunca. Se eu estou aqui hoje pela glória e misericórdia de Deus, tenho orgulho nenhum nisso. Ah, sou orgulhoso de estar aqui. Já é um pecado, o orgulhoso não vai para o céu, o orgulho não entra no céu. Eu não tenho orgulho nenhum, sabe o que eu tenho aqui? Temor. E medo, muitas vezes medo medo mesmo de errar, porque nós não podemos errar, senão nós somos cúmplices, pagaremos. E aqui, querido, aqui nesse local, tem duas coisas interessantes. Se você acertar, a glória de Deus. Se errar, Deus te pune. Entenda isso. E Deus não vai jogar manso não. A Bíblia diz que Deus será justiça. A glória de Deus. Jesus sempre deu a glória a Deus. Nunca disse, a glória é minha. Glorifica a Deus. Entenda isso. A minha função é servir. O servo não tem direito. Quando a festa sai bem, sabe quem recebe o elogio? O mestre. Não é o servo. Não é verdade? É o mestre. Vamos servir e deixa o mestre ser elogiado. Você pode fazer Jesus ser glorificado servindo. É isso que Jesus fala. Primeiro, então, serviço. Diga serviço. Segundo lugar, perdão. Diga perdão. O que é perdoar? Querido, o diabo ele coloca no coração do homem um negócio, um valor. Não, o cara me chamou de narigudo. O cara me chamou de isso e daquilo. Não, mas isso não pode ficar assim. Querido, por que não pode? Não valorize não. Sabe qual é o valor que tem problema? Nenhum valor. Abre mão. Perdoar significa abrir mão de. Mesmo que você tenha direito, abre mão. Não tem problema nenhum, perdoe. Libere. Sabe por quê? Porque quando nós não perdoamos, a gente acorda de manhã, está com a pessoa. Acorda de madrugada, está com ela. Está no serviço, está com ela. Está viajando, está com ela. Sabe por quê que Jesus disse que aquele que não perdoa fica no jugo, ou seja, na canga.
e puxando carroça. É verdade. Já ficou com pessoas, você acorda de manhã, está o abençoado lá, está pensando, é verdade ou não é verdade? Abre mão, quantos podem dizer amém? Abre mão disso, querido, sai dessa crise, sai dessa. Diga para 2 pessoas, sai dessa, meu irmão, perdoe, libera, em nome de Jesus, libera, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus riscou a cédula, riscou as promissórias que é contra nós, senão ele ficava todo dia lá, o cara me deve isso aqui, ele pisou na bola. Jesus não quis saber, ele liberou. Então, perdão. Depois, o que? Fé, diga fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito, gente. Quer dizer algo, só para nós aqui, para ninguém escutar. O homem que tem fé é meio doidão. Parece meio lunático, meio perdidão, é assim mesmo. Imagine Abraão, velho, e Sara, velhos. Vamos ganhar um bebê. Imagine que coisa, né? Era a mesma coisa, crítica. Tanto é que fizeram loucura, até hoje temos problemas por causa das loucuras. E quem não faz, né? Quem somos nós para julgar Abraão e Sara? Diga fé. Depois esperança. Querido, renova a sua esperança nesta noite. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu daquilo que Ele prometeu. Ele vai fazer. Amém? E depois, entenda sobre unidade. Diga, meu irmão, fala para a pessoa, meu irmão, eu vou parar de me preocupar com você quando eu estiver falando com Deus. Eu só vou lembrar de você nas minhas orações. Então, quando eu entrar em Deus, se você quiser me ver, entre também. Nós vamos nos encontrar em unidade, em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia, pode dar um aplauso ao Senhor, é digno, a palavra de glória, aleluia. Muitas vezes você vai orar, começa a lembrar do abençoado que te machucou, te feriu, né? Tem que largar isso para lá, senão você vai acabar orando para a mágoa, orando para a dor. Dor me abençoa, dor, aí te abençoa mais dor. É verdade. Temos que sair dos julgos, sair das cangas, das carroças, né? Aquele negócio que a pessoa fala comer milho junto. Comer milho com ninguém, não come milho, né? Já viu? Comer um milhozinho, comer não sei o quê. Que nós não temos que fazer isso não, nós temos que perdoar e liberar. Deixa a pessoa à vontade. Esquece. Amém, amados? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por este momento tão especial, que nós estamos, ó Deus, participando, ó Deus, Senhor, deste momento, que é um momento de milagre, é um momento de cura, Senhor, é um momento, ó Deus, de restauração, é um momento de reconciliação, Senhor, e nós queremos declararmos na autoridade do nome de Jesus, que o mesmo efeito, ó Deus, que teve naquele dia, Senhor, tem hoje em nossas vidas o efeito de milagre, o efeito de cura, o efeito, ó Deus, de restauração. Por isso nós vamos participar agora, Pai, na autoridade do Teu nome, Papai, deste momento tão especial, debaixo, ó Deus, das Tuas mãos e dos Teus milagres, em nome de Jesus. Sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que
tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Deus Emmanuel, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro e fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Jesus, és digno de